Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Centro do Palco, aqui direto do Expo Center Norte, um espaço exclusivo de conteúdos ligados a feiras, congressos e eventos em geral. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, mas antes de falar dele, eu quero dizer que a gente está junto com a Cláudia, novamente. Cláudia Coelho. Novamente juntos. Novamente juntos. E hoje conosco João Neto, ou João Silva Neto. Como é que a gente chama, João? João Neto? Explica pra gente. Todo mundo termina me conhecendo por João Neto, na verdade, né? Mas o J.A., o J é João, mas não é... seria a minha pessoa. É uma homenagem ao meu pai, que também chamava João. E o A é associados, por conta de uma frase do livro do Michael Porter, que é o pai da administração, de que uma empresa não é nada sem os seus associados. Então o A foi uma atribuição a quem faz a JAC o que é os nossos associados. Eu não sabia disso. Você sabia disso, Paulo? Não sabia disso. Olha, João... tivemos que vir num podcast para descobrir. E pior, João da JA. E eu tinha a ideia de que eu estava procurando o A do seu sobrenome. Em algum momento. Mas na Antônio, verdade é João Silva Neto. Eu falei, cadê o A? Não tem, né? Mas enfim. Descobrimos. Para quem não conhece, então, o João tem uma empresa que desde 97, 27 anos. 27 anos. Trabalhando no setor de feiras, no setor de montagem, no setor produção, no setor criativo. Eu não sei nem em que lugar que eu coloco a sua empresa, João, porque na verdade ela é tão múltipla, de tão grandes coisas, que muitas vezes eu fico pensando, será que é uma empresa que atua só com montagem de feira? Será que é uma empresa que atua só na logística? Ou atua com tudo isso e mais um pouco? É promotor? Administra espaços de eventos? Já administrou? Continua? A gente vai descobrir hoje. Então vamos lá. João, bem-vindo ao nosso canal. É um prazer. No Centro do Palco, você é a nossa estrela de hoje. É isso aqui. João, a gente queria entender, começando o seguinte, você forma essa empresa em 97, você já deu uma dica, já falou pra gente que tem o A é dos associados. Mas conta um pouquinho mais, da onde que veio todo esse conceito, essa ideia, como é que você começa nisso, cara? Na verdade, assim, eu fui um dos jovens executivos na Olivetti do Brasil, na área de informática, absolutamente nada a ver com eventos, eu era do processamento de dados. E a Olivetti decidiu sair do país, eu fui um dos últimos funcionários, e eu fui convidado para fazer um evento, aqui no Center Norte, quando só existia o azul, o vermelho e o finalzinho do verde. Vai parecer combinado isso, mas é assim. Interessante. Nós estamos conversando com algumas pessoas e a gente já bateu um papo aqui com outras pessoas que têm a mesma história para contar. Então, eu vou chegar lá, mas continua. Começou a sua história profissional no setor de feiras e eventos no Center Norte. Norte. Quando só tinha o vermelho, o azul e a interligação. Que orgulho. Exatamente. Continua Aquelas nossas daí. salinhas do canto. Então, assim, hoje, aí naquele momento, eu não estava aguardando a rescisão, tudo, eu nunca gostei de ficar parado, vim conhecer. Era uma FEAB da Guazelli Messi Frankfurt, que nem era Messi Frankfurt, era só Guazelli. Não tinha sido vendida. Não, era Guazelli raiz, só Guazelli. Guazelli. E aí eu vi aquele mundo extremamente dinâmico, mas pouco informatizado, processos que eu senti que dava para melhorar. Eu sempre fui um cara muito curioso. Eu vi aquilo como uma oportunidade de fazer algo diferente. Fiquei por muitos anos ali aprendendo com o Rony, Márcio, que eram todos gerentes operacionais. Eu conheci o Omar Guazelli, depois conheci o Eduardo Guazelli, que foi o filho que substituiu, e fui seguindo. Aí eu conheci o Paulo Rocha, virei funcionário da PR Eventos, que era uma empresa de operação, e ele era também promotor. Então ele fazia as duas coisas. Então ali eu entendi o DNA, me apaixonei pelo DNA. Isso é mais ou menos o quê? 95, 96? Por aí. Quantos 96, anos 97. tinha o menino João? 22 anos. Olha. 22 anos. Aí aquilo foi me apaixonando. A época o AutoCAD era para poucos. O Paulo Rocha pagou para fazer o curso base, a gente foi aprendendo, dali foi criando um dinamismo maior. O Paulo Rocha foi alçando outros voos, terminou sendo... Aí eu recebi uma proposta para ser diretor de logística da Tópico, né? Aí eu fui para Tópico junto com a Denise e eu cuidava dos eventos externos, dos que viajava. Então aquilo foi me mostrando o mundo do show,
o mundo do corporativo. Turma da graxa. Turma da graxa. Então eu fui aprendendo muito sobre tenda, piso tubular. Então eu saí do pavilhão e fui conhecer os outros elementos dos eventos. Iluminação, som. Então toda essa bagagem veio das empresas que eu tive a oportunidade. Na época, a Tópico foi vendida para a Mills, precisou ser demitir os funcionários com salários maiores. Eu fazia parte desse conglomerado, mas Então os você clientes já ganhava gostavam. bem desde aquela época. Tá gravado. Tá gravado, né? Vamos embora. Eu posso dizer que eu já estava numa situação melhor. Que bom, que bom. Né? E a gente fica feliz com isso. Aí a história era muito bacana e eu sempre fui do tipo que achei que as portas têm que estar abertas em todos os lugares que você passa. E eu sempre tratei muito bem o cliente. Como eu tinha expertise de feiras, de evento, na hora que você era um fornecedor, eu conseguia entregar mais do que simplesmente tenda, ou palco, ou tubular. Eu conseguia entregar a logística, o processo para ele e ajudar ele a pensar na melhor solução. Então, os clientes queriam que eu atendesse. Então, quem pagou para criar a JA foi a Tópico. Ela pagou para que eu abrisse a empresa, para que eu continuasse prestando serviço para eles e para os clientes deles. E assim, em 97, Surge a JA. E tá aí até hoje, Tá aí até 27 anos fazendo sucesso Aí, nesse o mundo. Paulo Rocha Com o mesmo vendeu para a nome? Reed com o mesmo nome. J. Com o mesmo nome. Aí, Aí passou por modelagem, o Paulo Rocha vendeu a PR para a Reed, né, que ele virou o vice-presidente da Reed, tudo. Os clientes do Paulo eram clientes que eu atendia. O Paulo deu parte desses clientes para uma outra colaboradora e parte desses clientes para nós, que os clientes adoraram a ideia de continuar a ser atendido por nós. João, qual foi a primeira feira que você fez lá no AMB? No AMB, Fenasoft. Fenosoft. Gigantescos. Conta então o que era a Fenasoft, porque Não. a galera de hoje nem sabe, que Nem sabe. só escuta dizer, Gente, mas não sabe. Fenasoft era o AMB inteiro. A gente tinha tipo coisa de quase 20 dias de montagem. Os estandes eram mezaninos, se interligavam os mezaninos entre as ruas. A gente tinha era a CBM que mandava nas montagens naquela época, chegava caminhões, mais caminhões, e a Rio Grandense. Chegava aquelas carretas, aquelas estruturas Geospace. Então, era algo absurdo, que a gente não tem hoje, assim, era tipo 4 dias de desmontagem, 15 dias de montagem, 4, 5 dias no máximo de realização. Tempos bons. Tempos, assim, bem diferentes da nossa realidade hoje. Né? Não tínhamos, o mais perto que a gente tinha de comunicação era os HTs começando. Rádio, né? Rádio, aí depois veio o Nextel, aí foi começando a melhorar, foi mudando a parte de maquinário e foi crescer. Era uma feira... Únicos que era tudo que era o de mais moderno a nível de informática. Todo mundo esperava para saber o que é. Computadores, né? Todos os Era, lançamentos aconteciam na ali. Fenasoft. Naquela época nem era notebook, gente. Era PC. Sim. Ou era monitor de tela, aquela coisa trabalhei. gigantesca. Fósforo verde. Eu vou contar um segredo. A gente vai entregar a idade aqui. Não, Eu trabalhei disquete. na Fenasoft. Eu lembro da Fenasoft que o grande lançamento da Fenasoft naquele ano era o disquete fininho. Não era ele era grandão assim, aí ele ficou desse tamanhozinho, pequenininho assim. Todo mundo encantado. HD? Você tá maluco? HD era... Paulo, eu vou te contar, eu fui recepcionista de um stand na Fenasoft. Olha aí. A gente pode ter cruzado com ela e não sabia. Nós vamos descobrir muita coisa Eu aqui nem nesse lembrava. estúdio. Vai ser muito divertido. Fenasoft. Aí a gente tinha Condex. Tinha Condex Rio e Condex São Paulo. Que também chegava na mesma linha de tecnologia, mas a Condex puxava um pouquinho para a parte corporativa, mais para as grandes indústrias, também tinha, e ela tinha uma pegada mais internacional do que a Fenasoft. Vinha muito estrangeiro. O que você está vendo hoje no mercado que mudou alguma coisa de pós-pandemia para cá? Mas eu queria aproveitar a própria Fenasoft para falar sobre isso. Por que um evento tão poderoso como esse, na sua opinião, um evento tão poderoso como esse, com mezaninos que atravessam ruas, com carretas, com tudo que você está me dizendo, por que um evento como esse deixou de existir? Eu acho que, na verdade, eu só posso dizer assim, até com um pouco de conhecimento de causa. O que aconteceu com o nosso mercado, principalmente na última década? Era um único produto, virou 10 produtos. Então, a informática hoje está em tanta coisa que a Fenasoft ela não poderia ser uma única feira.
Então, tem hoje a Eletrolar, que trata de linha branca e também tem um pouco de computador. Você tem as empresas de tecnologia que falam de software, que hoje é até mais importante até do que o hardware em muitos pontos, entendeu? Então, naquele momento, ele era um assunto pouco explorado e cabia numa feira. Hoje, na atualidade, ele é um momento tão grande, ele é algo tão ramificado que ele jamais caberia em um único assunto. E ele pode ser transformado para vários assuntos, que com isso gera vários outros tipos de produtos e várias feiras diferentes. Né? Ou seja, você está me dizendo o seguinte, que na verdade o que mudou foi que a economia brasileira cresceu e ampliou e, por consequência, como o nosso negócio, feiras de negócio, está ligada aos setores macroeconômicos e microeconômicos, ele se dividiu naturalmente, como o mercado por si só se dividiu. É isso? Exatamente. Exatamente. Isso foi praticamente para todos os mercados. Se você pegar hoje o mercado de máquina, antigamente só cabia uma feira de máquina. Você não tinha feiras de máquina pelo país todo. Hoje o país como um todo se desenvolveu, então cabe pequenas feiras de máquina praticamente em todas as regiões, e as máquinas se multiplicaram. Você não tinha máquina para fazer coxinha naquela época. Hoje você tem uma máquina que faz uma coxinha, faz um risole, e a mesma máquina fabrica a lateral de um carro. Entendeu? Então, as máquinas foram se expandindo, melhorando e atingindo vários setores que ela não atingia. E com isso, gerando feiras mais focadas diretamente nos seus mercados. Né? O Salão do Automóvel falava quase de um tudo. Hoje a gente tem a Automec, que só fala de peça. Né? Então, dividiu. Então, antigamente nós não tínhamos, por exemplo, a feira de ônibus, a feira de caminhão e a feira do automóvel. Hoje a gente tem a feira do caminhão, a feira de peça, a feira de carro, que está acontecendo no Festival Interlagos, que tem a ver com a paixão, que é uma experiência. Peça para carro e peça para moto. Peça para carro, peça para moto. Feiras diferentes. E as marcas identificaram que elas podem criar seus próprios eventos para tratar o seu cliente de uma forma mais VIP. Então hoje nasceu autódromos, grandes áreas VIPs, onde você faz encontro com os grandes compradores ou os grandes influenciadores para poder atingir essa ideia de compra. Né? Então o nosso mercado ele se desenvolveu de uma forma muito ramificada. Mas eu tenho ainda uma dúvida lá do João quando ele começou. Você começou fazendo que tipo de serviço? Porque a gente quer saber o que você está fazendo hoje, né? Que é uma amplitude muito grande, mas você começou com o quê? Qual foi o seu core ali naquele início que deu start? Naquele momento, qual que era o grande problema, que até hoje ainda é, né, do nosso setor? Mão de obra especializada. Quem sabe fazer o evento? Quem sabe embalar ele e entregar para o cliente? Ou só os promotores que estão cuidando dos seus próprios negócios, né? Ou as pequenas associações que se associam a promotores e alguns que não têm tamanho e não tinha até vontade mesmo de estar com um promotor. Queria ter o evento próprio, mas ele não sabe fazer. Uhum. Eu sabia fazer e não queria ser promotor. Aí eu comecei a ouvir muito de como se fazia fora do país. Aí era um nome assim que desde aquela época, assim, a Fremont. Né? Aí eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, fui para Nova Orleans. Impressionante, eu estou naquele pavilhão gigantesco lá, 1 milha de pavilhão. Aí vejo os caras fazendo tudo, era eles que colocavam a banner, eles que marcavam o pavilhão, era eles que faziam tudo aquilo ali. E eu falei, poxa, é a terceirização. Naquele momento, né, em 1997, os promotores tinham pânico de falar terceirizar. Quando falavam em terceirizar, você vai roubar o meu evento, eu não vou confiar isso em você. Então foi uma quebra de paradigma. Terceirizar a operação a operação do chão. Quando você terceiriza a operação, você está dando a chance da pessoa conversar com o seu cliente, você tem que representar o cliente do seu cliente, entendeu? Sem que ele perca a identidade. Tanto que eu falo, a JA não precisa aparecer. Eu quero que o evento apareça, eu quero que o cliente saia daquele evento falando, vou voltar ao ano que vem porque foi uma experiência maravilhosa. Sim. Essa é a filosofia. E vendo isso, nós começamos as terceirizações com as pequenas empresas como o Alexandre Guzmão, da Revista Proteção, que faz uma feira de segurança. Ele é de revista, ele não sabe fazer evento. Sim. Aí ele nos contratou, a gente fez, aí vai começando a colocar essa ideia na cabeça dos promotores, aí vai mais um, até ver que não precisa ter medo, porque o contexto é aprender com o produto do cliente e fazer com que o cliente dele não sinta diferença. Quando ele é atendido pela JA, a nossa meta é o cliente dele tem que continuar achando que está tratando com uma pessoa só. O que é que você está enxergando hoje e que você entende que nós, ou quem está de fora, ou quem está
não está vendo? O que tem de novidade vindo aí para você, que são coisas que você fala assim, olha, isto aqui é mais futuro. Que você poderia deixar uma dica mesmo. Não é, até não tendo este medo de entregar seu conhecimento numa frase, numa pergunta assim tão despretensiosa. Não, eu diria que, na verdade, assim, a maior dica que eu posso dar para qualquer pessoa que for trabalhar em qualquer setor é que, primeiro, que você não pode ter medo dele. Segundo, você tem que lembrar que ele vai ficar num tamanho que talvez um dia você não vai poder abraçar. Então, você tem que criar ferramentas porque você esteja com o controle desse processo sempre à sua mão. Então, desde que o mundo é mundo, o que todo mundo faz? É otimizar o seu tempo, otimizar os processos e fazer com que você tenha melhores resultados com um número menor de tempo gasto e o menor número de pessoas aplicadas nisso. Tá? Então, hoje, o que eu fiz e que continuo fazendo todo minuto, eu invisto mais em informatização, invisto mais em equipamento, invisto mais em pessoas e invisto mais em qualidade para que essas pessoas tenham para trabalhar. Então, tudo que tem de melhor que eu posso comprar para os meus colaboradores trabalhar é o que eles vão ter. Entendeu? Desde um notebook, a um carro, a uma trena. Qual que é a trena mais cara e a que é melhor? Que nem sempre é a mais cara que é a melhor. Qual que é o melhor para você? É isso que você tem? É isso que você vai ter. Qual que é o software para ajudar você a fazer o processo? É esse, não existe. Então, nós vamos pagar para criar esse software para otimizar. Então, assim, as novidades estão com a otimização de tempo. Você pode ficar as feiras. Antigamente, nós tínhamos 15 dias de montagem. 5 de realização, 4 de desmontagem. Hoje, nós fazemos feira com 331. Como que isso é possível Olha, de ser alcançado? De realmente as feiras não estarem em 3 dias? A primeira coisa, assim, muito dos nossos profissionais, e eu digo do mais baixo ao mais alto nível, do faxineiro até o diretor. O faxineiro tem medo porque ele vai trabalhar menos dias, então ele vai ganhar menos. O diretor, não, vai ficar pequeno, vai ficar um evento pobre, não vai dar espaço para ter glamour. Então, cada um tem seu medo e se bloqueia para ver a realidade e o futuro. O futuro é o tempo. Quanto mais você ganhar o tempo, mais você ganha dinheiro. Então, assim, uma feira de 331, você tem receita acessória, você tem giro, você tem quantidade de eventos que você consegue aumentar, você tem mercados maiores que você consegue atingir, você tem muita coisa para fazer para te dar mais rendimento. O funcionário que está fazendo menos tempo de trabalho, na verdade, ele vai fazer mais 3 eventos no mês, vai fazer um só, ele vai ganhar mais. Então, ele não tem que ter medo porque reduziu o dia. Então, primeiro, fazer um trabalho muito de abrir a mente dos nossos executivos, dos nossos empreendedores, para que eles trabalhem mais com ganha de tempo. Né? Mas aí tem um assunto que você gosta, além do tempo, Paula, segurança. Então, essa é uma das coisas que eu acho que nós aqui trabalhamos com 3 pilares, né? 3 fundamentais pilares que sustentam o nosso negócio. O pilar número 1, para mim, indiscutivelmente, é segurança. E não pode faltar. Isso. O 2 é segurança. O E o 3 também é segurança. Eu fico falando isso como um mantra, porque a única coisa que nós não podemos errar aqui é com a segurança. Nós podemos errar com todo o resto. Com segurança, não. E eu acho que escutar você falar de melhor equipamento, e você falou em EPI, esse é um dos grandes desafios que a gente tem com relação a quanto mais rápido se monta, não é que vai se montar com falta de segurança, outro tipo de utilização dos materiais que nós temos que ser empregados. Deixar de ter tanta madeira, tanta coisa autoportante, tanta coisa que agrida, na verdade, a segurança. Concorda? A grande mistificação disso é que todo mundo, quando fala de modulação, fala que é feio. As pessoas não querem mudar. As pessoas estão naquele negocinho que está dando certo e ficam se bloqueando para mudar. Você está falando modulação de dias ou de montagem? Modulação de processo, não de dia. Por quê? Vou dar um exemplo. Esse painel é uma modulação feita com tecido. Algumas pessoas torcem a cara. O Octanorm torce a cara. O Octanorm existe desde 1970. E já mudou bastante. Mudou bastante. Box Trans, eu não sei nem quem inventou, mas faz há tanto tempo e ninguém conseguiu inventar nada melhor. Sabe? Aí eu vou dar um exemplo, nós aqui, o Center Norte mesmo investiu em estrutura aérea, o AMB investiu em estrutura aérea, o São Paulo X investiu em estrutura aérea, todos os grandes players investiram em estrutura aérea. Por quê? Porque você otimiza o processo, faz os stands mais rápidos e com segurança. Eu mesmo, se eu vou trabalhar, eu confesso que a parte de locar máquinas, para mim, para a minha pessoa, que não posso falhar,
eu tenho um dia, às vezes, para instalar uma coisa, eu não posso depender daquela máquina que pode estar com a bateria cansada. Eu sei disso. Então eu tenho um contrato que eu vou perder dinheiro, o que eu fiz? Eu investi em equipamento. Eu não sou montadora e eu tenho 4 plataformas hoje. Minhas, próprias. Por quê? Eu não tenho margem para erro. Ah, é impossível se investir? Não. Dá para investir. Hoje você tem BNDES, você tem tanta linha, até mesmo de crédito e planejamento para você investir, que você consegue fazer isso. E isso atrai segurança. Se você for hoje na Europa, nos Estados Unidos, o que eles têm diferente da gente? Tudo é mecanizado. Vou dar um exemplo de uma coisa que me incomoda demais. E que existe desde a Fenasoft. Vamos voltar na Fenasoft, né? Uhum. O camburão de limpeza. Vocês já viram uma foto de limpeza da Fenasoft e de hoje, para vocês verem que é o mesmo camburão? É a mesma Não, coisa. você podia Não. mandar foto pra Não, gente. mas você a pode mesma mandar, a gente coisa. coloca aqui, tá? É a mesma. Ou seja, O camburão 30 de... anos atrás. Não mudou absolutamente nada. É uma caixa de madeira com 4 rodinhas. E com um ser humano empurrando. Como assim, gente? Poxa, você pode fazer os containers, colocar eles de engate, igual acontece nas estações ferroviárias na Europa, na Itália, que tem um rebocadorzinho desse tamanho, e ele reboca 5 carretinhas dessa, e lá na caçamba maior tem uma empilhadeira que sobe, derruba ele e já descarrega. Ou seja, não é que você vai tirar pessoas para trabalhar, não, porque está faltando pessoas para trabalhar, mas a solução é mecanizar. Eu queria dar a esse cidadão que hoje puxa um carrinho com 4 rodas a condição de ser técnico em piloto de empilhadeira. Ele ser um profissional que vai lá dirigir uma empilhadeira, habilitado, né, com curso, com tudo, para que ele saia de um lugar de maior vulnerabilidade, onde que ele tem um ganho muito pequeno, para ele ficar mais técnico, com maior produtividade. E, Paulo, 90% é as pessoas não pararem para pensar e planejar no seu próprio negócio. Vou usar a empresa de limpeza como exemplo, mas eu estou dizendo de todos os setores, tá? Não estou desmerecendo a limpeza de forma alguma. Mas o rebocadorzinho para puxar o carrinho. Ah, não, isso tem que importar, custa uma fortuna. Mentira. A Toyota, a Hyundai fabrica para as grandes, a parte de logística do nosso país, tudo é em rebocadorzinho. O aeroporto usa o rebocadorzinho. Vende aqui no Brasil. Ah, não é tão barato? Não, porque é um investimento que vocês têm que dissolver em algum tempo do seu negócio. Se você não acreditar no seu negócio, quem que vai acreditar? Entendeu? Então, assim, isso vale para tudo. O que é que falta, então, no nosso setor de eventos, na sua visão hoje? Profissionalismo dos nossos empresários. Não, a gente tem mania de demonizar a parte de baixo, que são os trabalhadores, mas falta também da parte dos empresários. Me coloco nesse jogo igual. Eu já me vi olhando pro lado, falei, e aqui que nem uma barata tonta? E eu falei, pô, gente, calma, vamos dar um passo para trás. Eu errei demais, perdi dinheiro, fiz muita coisa errada, mas eu fiz um monte de coisa certa. Entendeu? Então, assim, o que eu não tive medo de tentar fazer? Hoje, nós somos um grupo, temos vários negócios, entendeu? Atendemos os nossos clientes e os nossos negócios não saíram de ficar inventando. Foi demanda e não tinha quem fizesse e a gente criou o negócio para atender os nossos clientes. Você sabe, João, que uma das coisas que mais me causam assim admiração por você é o seu lado humano. É o seu lado realmente humano. E você não faz da boca para fora. Você é realmente assim. Você olha para o negócio por business, você é um empresário que é um investidor que vai lá e põe o negócio para acontecer. Mas quando eu pego os seus 4 principais pontos ali de atenção dentro da sua empresa, eu queria que você, inclusive, falasse para mim o que significa isso para você. Conheça o seu público. O que você quer dizer com conheça o seu público? A parte mais importante é ouvir as demandas, ouvir. Às vezes você está tão preocupado em fazer e você não ouve quem está do lado. Eu já tive num Fashion Rio, no Rio de Janeiro, que eu estava brigando porque eu não deixei pendurar peso na tenda e o cliente em pânico, bravo comigo. Eu falei, ó, você pode ficar bravo quando você quiser, mas eu não vou deixar você derrubar a tenda. A tenda tem um limite de peso. E aí todo mundo brigando, um querendo saber mais que o outro e tal. E um senhor que montava tubular,
que tinha metade do conhecimento acadêmico de todo mundo que estava naquele momento, levantou a mão, posso falar uma coisa? Foi, eu posso fazer uma travezinha aqui de tubular, aí você pode colocar a caixa de som aqui, ó, e aí vocês estão resolvendo o problema. Então aí você vai para a segunda parte da coisa. São 4 itens. Trabalhar com uma equipe eficiente. E principalmente motivar essa equipe para que eles façam parte do processo. Não tem nada pior do que a pessoa trabalhar só por trabalhar. A equipe, eficiência tem a ver com a palavra que você falou antes, paixão. E paixão tem que fazer com que ele se integre ao processo. E aí você vai tirar o melhor dele e a eficiência vem junto. Hoje, eu tento buscar, às vezes eu tenho um funcionário que ele não é melhor naquilo, mas eu tento entender aonde ele pode se encaixar melhor na empresa, porque eu também não quero perdê-lo, porque eu posso falar que todos os nossos funcionários são apaixonados. Alguns até bastante mesmo. Alguns até demais. Demais, assim, sabe? Mas assim, faço com o maior prazer olhar para eles assim e faço eles se sentirem dentro do processo. Porque eles sabem de uma coisa. Eles jamais vão ficar num hotel que eu também não ficaria. Eles jamais vão comer num lugar onde eu também não comeria. O cuidar bem do seu fornecedor. Por que isso é importante para você? Porque a gente não faz sozinho, gente. Esse mercado é gigantesco. E quase todos os fornecedores foi ex alguma coisa, menos empresário. Se você não formar ele, quem vai formar? Se você não pegar e não profissionalizar aquele cara, como é que você pode cobrar? Então, assim, hoje, mais do que nunca, eles são o alicerce do nosso setor. Então, se a gente não olhar para eles com assim, vamos ajudá-los, porque senão ele não consegue ajudar a gente. Sabe? Eu penso que metade das pessoas querem matar os montadores. Eu simplesmente acho que eu tenho que entrar. A coisa que eu mais peço para a Cláudia, eu acho que é para pedir para marcar um dia antes, não é isso? Não, imagina. Então, assim, às vezes eu peço. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Deixa eu marcar antes, por quê? Se eu ligar pro cara do piso, para que ele coloque o piso enquanto eu tô marcando, quando o montador chegar, ele já tem o que fazer. E eu tenho 30 caminhões a menos para perturbar lá fora. Quando eu deixo o cara do caminhão entrar o máximo que eu puder, eu evitei aquele monte de carrinho, nego se matando, e eu evitei que ele atrase a montagem, consequentemente eu consigo colocar a passadeira de uma forma mais tranquila. Na desmontagem, ele tem que me devolver o favor, porque eu preciso devolver pro próximo. Como é que você faz isso? Tentando mostrar um pouco de gestão para eles. É difícil. Vira e mexe, a gente é marretado, sabe, nos grupos que a gente tem para tentar ajudar. Porque metade das pessoas acham que o montador é quem eles contrataram, e não é. Porque o montador passa para o empreiteiro, que às vezes passa para o outro empreiteiro. Esse cara nem recebeu a informação. Nós temos grupos paralelos com esses montadores e empreiteiros, porque eles são invisíveis para o processo. Então a gente coloca os informativos para que a informação chegue e não tem arma mais poderosa que a informação. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. Nada. Mas absolutamente nada. Muito Aí um bom. ensinamento para a gente. Então esses 4 itens que eu estou colocando aqui, para você saber, eu tirei, na verdade, do próprio João. Claro. Ele, na verdade, tem isso nas suas páginas, nas suas redes sociais. E assim, é muito legal quando a gente esmiuça um pouco mais isso. Porque, às vezes, uma frase dita ela é só uma frase. Mas quando a gente vive essa frase, quando a gente realmente pratica tudo isso, vira um ensinamento. Então, como nós temos aqui, eu acho que a pretensão de poder levar informação diferenciada para quem nos está assistindo, eu acho que esse é um ensinamento que fica. O que é que você já viu por aí, fora, nas suas viagens ou nos eventos em outros estados, que a gente ainda não viu? Olha, eu vou falar assim para você. Eu fui um pouquinho, fui para Espanha, fui para Alemanha, vi o BRAF, às vezes diretamente. Eu vi a Balmer na China. A Balmer na China eu fiquei assustado, né? Falei assim, gente, se a gente chegar nesse tamanho, eu não sei nem como é que faz. Por exemplo, o tamanho dos estandes. Tinha 2 estandes lá, o da Sunny tinha 6 mil metros. Um estande. Uau. E a gente acha que já viu um estande grande. 6 mil metros? 6 mil um estande. Tá bom. Com mezanino, sem mezanino? Não, 6 mil de chão. Eles montaram uma cidade. Eles montaram uma feira. cidade. O que era o estande do cara? Uma central de mineração funcionando dentro de uma feira. Uau. Com aquelas caminhão Isso gigantescas. Só verdade. feira consegue, gente. Só feira. Aí, por exemplo, eu fui na SEMA Show em Las Vegas. Não é um salão do automóvel.
Sabe o gente que ela é? estava lá na época da SEMA. assim. A SEMA Show é um bando de maluco customizador de carro que se encontra. E para os Estados Unidos, a nível 200 nacional, mil pessoas, 200 mil mil pessoas. eles juntam lá. Só que você viu a formulazinha para aquela feira dar certo? Qual que é? Não é stand, gente. É tapete. Tem lugar que nem tapete tem. Que são... Tem, lógico, marcas com stand e tudo. Mas 60% da feira nem stand tem. O cara só compra o espaço para expor o carro. Coloca o carro. os Ou produtos. seja, é uma feira de custo baixinho. Não tem grandes monstros para custar absurdo. Ou seja, você está chegando num lugar que é o que você viu lá fora, que você não vê aqui, é que o produto é a grande estrela do evento e não Paulo, a montagem. Você consegue achar que alguns... Não que com isso eu estou falando Não. que nós não devemos ter montagem cenográfica. Não é isso. Não, Porque elas podem estar de outra forma Não é. distribuída. Exatamente, que tem produto que não cabe esse custo tão alto. Não é nem que ele é alto, não cabe esse custo, vamos chamar de custo. E dá para fazer nesse momento para ele crescer, para chegar o momento dele ter um stand. Quantos eventos vocês devem ter ido na Europa, nos Estados Unidos, que o stand era lycra e um balcão? Não, Nossa. para mim Cara, era uma... é um negocinho de cano Não. com uma Ainda, lycrinha. ainda tem aquelas saias, Pobre né? mesmo. Pinçadas, É. saias pinçadas no Quanto? stand. Olha, Nossa. para mim, a coisa que mais me impressionou quando eu fui a primeira vez aos Estados Unidos para acompanhar uma feira, e foi a convite do Abdala, que eu fui acompanhar a feira de parques lá em Orlando, que eu chego no espaço e a primeira coisa que está montada no pavilhão é o carpete. Aquilo para mim foi um choque cultural muito grande. Eu imaginar que naquele local ia ser montada uma feira e que a primeira coisa que entrou foram os carpetes dos estandes. Porque era uma espuma e por cima da espuma um carpete de alta densidade. De alta densidade. Fofinho. E uma película de plástico em cima que depois você vem arrancando Isso. para inaugurar. Aquilo era a marcação do pavilhão. Eu falei, nunca que nós vamos conseguir chegar num lugar desse. Mas eu persigo algo parecido com isso. Mas assim, ó. Porque ele não precisava de mais nada. Era um espaço aéreo, o carpete mais alto que delimitava o que era passadeira do que era estante. Hoje mesmo, vou falar assim, por que as grandes montadoras não usam o carpete de alta densidade nos seus estandes e não tem piso? Porque o carpete de alta densidade com aquela espuminha, ele disfarça bem o fio. Por quê? Porque é cultural nosso usar piso, madeira, chapa, não sei o quê. É cultural. Não dá o espaço para virar a chavinha e fazer algo novo. Não dá. A participação na Entendeu? feira fica mais cara. Exatamente. Né? Então, assim, eu vi o espaço da forma como eles colocam. Eles pesquisam qual é o produto e o tamanho do sapato do produto. Mas eles não perdem o produto. Se é para fazer simples, parte do produto, mas manter dentro, vai com o balcãozinho de saia apressada. É o balquinho, então, é não sei o quê, vai e acontece. Entendeu? O nosso país é um país de apaixonado por moto, automóvel. Nós somos doentes. Você é um apaixonado por muito. carros. Sempre tive. Eu acho que é o meu calcanhar de Aquiles. Então, assim, mas por que não ter exposições e de não só desse produto, como de outros, de uma forma um pouco mais simples? Os nossos novos eventos corporativos que estão nascendo, gente, acabei de fazer Droga Raia pela um cliente que chama Atmo, que é uma empresa de audiovisual e uma agência. Foi lindo, eles fizeram Transamérica. E eu vou falar uma coisa pra você. Foi mesmo, eu vi. ARD Notáveis, que é a Drogazil e a Droga Raia. Ela fez um evento com mais poder aquisitivo do que uma feira. E com poder de penetração nas marcas maior do que uma feira. A informação e os processos estão mudando muito rápido. Então cabe todo ano atualização. Então de todas as áreas, do RH, tecnologia, varejo, tudo. Você vê assim, a Gouveia de Souza sempre fazia lá a conferência de viagens dele em Nova York, né? Aquela coisa. Você viu para onde eles foram esse ano? Não, onde foi? Para a Ásia. Tá agora na Ásia. Porque eles viram que o mercado não é mais só os Estados Unidos, é a Ásia. Então, se ele quer conteúdo, não adianta ele buscar num lugar só. Ele vai ter que buscar nos lugares que estão crescendo e estão vindo. É absurdo. É como nós participarmos dos nossos eventos aqui no Brasil e nós falando para nós mesmos, né? Como a gente costuma dizer. Acho que a gente tem que começar a olhar isso de uma forma muito ampla, muito diferente, trazendo gente de outros setores, do varejo, enfim, para falar coisas novas para nós, né? Vamos para o ping-pong. Eu até mudei o primeiro item em função de adaptar aqui para o nosso convidado. Então a gente vai começar, já que você gosta de carro, vou começar perguntando sobre carro e a dinâmica é assim, a gente fala o item e você responde com uma palavra ou
assim, sucintamente. Então vamos lá. Um carro. Porsche. Uma série de TV. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Time de futebol do João. São Paulo. São Paulino. O que é a família? Tudo. Um ídolo. O Sr. Mendes. Quem é, Sr. Mendes? O Sr. Mendes foi quem me ajudou a aprender o que era o operacional. Ele era o João da Guazelli. Ah, que legal. Foi ele que... Ele ensinou muita gente nesse mercado. Muita gente que vai assistir vai lembrar dele. Ele Sr. tá Mendes. vivo. Hoje ele tem uma mobilidade um pouco mais reduzida. Até tô devendo mais presença e vou pagar. Mas foi um segundo pai até hoje. É uma pessoa que... Precisamos conhecer, Um índole. Precisamos conhecer o Sr. Mendes. Olha só, descobrimos coisas aqui hoje. O que mais? Viagem inesquecível. África do Sul. Um sonho. Conhecer o resto do mundo que falta. Uma tecnologia para eventos. Hoje, o aplicativo da Freemo. Esse até a gente é- quer. Você tem A gente razão. também quer esse. Um evento para visitar, imperdível, Balmer, na China. que fala sobre Máquinas. Mas é um evento com 240 mil metros de exposição. É insano. Ele é É pra- maior do que o original em Munique. Eu não sei Não, te não. dizer com precisão. Mas eu não fui o de Munique, mas o de lá eu realmente Ficou 4 impressionado. dias andando sem trégua para tentar visitar o evento inteiro. Vamos perguntar para os nossos colegas lá da Messi München. Uma experiência única. Na África do Sul, num hotel que chama Legend Golf Safari, você pega um helicóptero e ele voa em cima das manadas dos bichos selvagens, assim, naqueles canyons, naqueles lugares inesquecíveis. É algo assim que quem tiver a oportunidade tem que fazer. tem que ver. Bacana. E para a gente finalizar, João, temos uma máquina do tempo e a gente vai te colocar dentro dela e você vai voltar. Back to the future. Você vai voltar, não para o futuro, mas para o passado. E você vai voltar para lá para 1994, 95. Você estava lá na Olivetti, né? Mais ou menos isso. Isso. E você vai se encontrar com o João da Olivetti. O que você diria no ouvido do João, que estava lá na Olivetti, do tipo assim, um conselho, só um conselho, Só um conselho: para aquele João? aproveite mais o seu pai. Porque meu pai faz 2 anos que ele faleceu e eu acho que eu consegui fazer mais do que eu fiz, que minha mãe faleceu muito jovem, mas ele me ensinou base, respeito, não desistir. E eu aproveitei muito mais os 10 últimos anos dele, mas eu devia ter aproveitado todos os 76. João Neto, muito obrigado. Obrigado, eu que Foi agradeço. um grande prazer bater esse papo com você. Foi de uma valia gigantesca, acho que para mim, para a Cláudia, para todos que estão Muito aqui legal. nos vendo, porque tem uma história aqui de paixão, tem uma história de perseverança, tem uma história de ideologia e tem uma história de muito caráter. Eu acho que essa é uma das coisas que nós não passamos por isso, mas está intrínseco na honestidade, transparência e a sinceridade com que você trata os assuntos difíceis. Porque os fáceis, né? A gente Vamos combinar leva, que eles né? são fáceis, né? Mas os difíceis são mais... pegam mais. Então, exatamente eu queria te agradecer mesmo e te dar publicamente parabéns pelo ser humano que você é. Não, eu que agradeço. A gente é o que é, né? A base é o que os nossos pais constroem, né? E é o que a gente tem que deixar para o futuro com os nossos filhos. Isso aí. Cláudia? João, valeu. Obrigado. Muito legal saber mais de você. Não, Além eu que aí agradeço. do pavilhão. Fiquei muito contente de poder é. estar aqui com você. Paulo, de novo. Vamos isso aí. seguir, vamos para a Gente. próxima. Eu que agradeço. Para você que está nos ouvindo, que nos ouviu e viu até agora, deixa seu like, deixa aí o curtiu, se inscreve no canal, manda para nós comentários, mande críticas, a gente também está aberto a elas todas, sugestões, enfim. No centro do palco é isso, é ter sempre no meio do palco uma grandes estrelas. Falam que nós somos o palco das feiras. Eu acho que nós vamos ser aqui o palco das pessoas também. Então é isso. Obrigado pela paciência e pela audiência. Até lá, até a próxima sexta.